A semana tá só começando e assim, gente, é uma notícia mais terrível que a outra que estão sendo divulgadas e confirmadas para o Alexandre de Moraes, para o STF e para Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? As informações que estão sendo divulgadas só mostram que esta semana vai ser uma semana dificílima, muito tensa para grandes autoridades aqui no Brasil e atinge em cheio Alexandre de Moraes, Lula da Silva e outros ministros aí do STF, claro, outras autoridades aqui no Brasil, gente. Sabe, para vocês entenderem, gente, tá? A bomba que está prestes a explodir, um senador americano, gente, tá? Senador americano acabou de soltar uma bomba gigante sobre uma sanção que o Donald Trump está preparando e, segundo informação, tá? Inclusive uma própria jornalista da Revista Oeste também endossou essa notícia, tá? Essa sanção que vazou aí, que vai acontecer a qualquer momento. Segundo essa jornalista, acompanhando a confirmação do senador americano, esta sanção que está sendo preparada, gente, tá? É muito pior do que o cancelamento do visto, né, do Alexandre de Moraes, de ministros aqui do STF, de outras autoridades, além de familiares dos ministros do STF. Donald Trump está preparando sanção gravíssima. Inclusive, a gente já tem informação, inclusive divulgada aqui por jornalista dentro da Globo News, de que Lula, o Itamaraty entraram em desespero, gente, tá? Lula e o Itamaraty entraram em desespero após a confirmação desse senador da República, dessa informação de que o Donald Trump já está na mesa, pronta para assinar uma sanção bombástica que está para ser publicada a qualquer momento, gente, tá? E para completar, o ex-ministro do STF, gente, tá? O Marco Aurélio Mello, tá? Ex-ministro do STF, detonou Alexandre de Moraes, ministro agora do STF, pelas medidas cautelares contra o Bolsonaro. Tornozeleira eletrônica, dentre outras várias medidas. Marco Aurélio de Mello mostrou ali na lei que tudo isso que foi imputado contra, né, o Bolsonaro é assim, é estarrecedor. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, destruiu o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou trazer essa notícia também. E para completar, tá, gente, o Alexandre de Moraes dobra a aposta. Dobra a aposta e anuncia uma notícia não muito boa para o Bolsonaro, gente, tá? A notícia não é boa para o Bolsonaro. Alexandre de Moraes dobra a aposta após todos esses anúncios, novas sanções preparadas por Donald Trump, dobrou a aposta e acabou de confirmar aqui uma notícia não é muito boa para o Bolsonaro. Claro que eu vim correndo trazer essa notícia aqui para todos vocês. Ah, gente, eu já ia me esquecendo, tá? Acabou de ser divulgado o resultado da perícia naquele pendrive que foi encontrado dentro do banheiro de Bolsonaro, gente, tá? A Polícia Federal acabou de divulgar o resultado da perícia, acabou de ser revelado para o Brasil inteiro o que estava dentro daquele pendrive do Bolsonaro, tá? Que segundo o Bolsonaro não é dele, não é da Michelle Bolsonaro. A Polícia Federal acabou de divulgar o resultado. E aí, tem provas contra o Bolsonaro dentro daquele pendrive? É o que a Polícia Federal acabou de revelar? Sim ou não? Vou trazer também essa notícia completa que foi divulgada aqui, ó, há poucos minutos, já vai estar aqui nesse boletim aqui para todos vocês. E para finalizar, gente, tá? Se o vídeo não ficar muito longo, eu vou trazer aqui uma informação que tem deixado acendido um alerta gigante dentro do STF. Vocês lembram do Marco Rubio, gente, tá? O Marco Rubio, parece que o Donald Trump deu mais poder para ele nos Estados Unidos. Marco Rubio que teceu duríssimas críticas contra o Alexandre de Moraes. Marco Rubio que anunciou o cancelamento do visto de Alexandre de Moraes e aliados e familiares e outras autoridades. Pois bem, parece que o Donald Trump deu mais poder para o Marco Rubio e essa notícia caiu como uma tragédia. Tem ministro do STF que está se descabelando. Tem um que se tivesse cabelo estaria descabelando também. Para não perder nenhum detalhe, assista do início até o fim, que é uma pancada atrás da outra a partir de agora. Rapidinho, eu só quero convidar você que está do outro lado a se inscrever no canal. Porque eu tô vendo aqui que tem muita gente que tá sempre me acompanhando, tá sempre me assistindo, mas até hoje não faz parte da minha família. E eu sei também que tem muita gente que não se inscreve porque tem medo, acha que vai pagar alguma mensalidade, que eu vou ficar aqui pedindo Pix, cobrando algum Pix, que vai ter boleto. Não tem nada disso, gente. É totalmente gratuito. Simples, rápido, fácil, automático. É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo. Vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. É só clicar em cima que automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal.
Preparem, gente, tá? Porque eu disse pra vocês que é uma bomba atrás da outra, né? Logo de cara, o nosso menino de ouro, Nicolas Ferreira, deputado federal, grande aliado do Bolsonaro, deputado mais votado do Brasil, acaba de soltar uma bomba gigante do que está prestes a acontecer. E sim, gente, ele fez de novo mais um vídeo tendo milhões de visualizações e dessa vez é alarmante para o Lula e para o Alexandre de Moraes. Desespero toma conta. Vejam só. Sim, a única pergunta que fica na cabeça da gente é: como chegamos a esse ponto? Se você olha para a direita, tem Lula. Se você olha para a esquerda, tem Alexandre de Moraes. Se você olha para frente, tem a Janja. Basicamente, a gente se sente completamente impotente perante a tudo que está acontecendo. E vamos lá. Você não precisa gostar do Bolsonaro, você não precisa ter feito campanha para ele, ser bolsonarista, nada disso. Mas o que eu vou dizer agora não é para quem concorda com ele, mas para você que talvez não está entendendo o que está acontecendo. Afinal de contas, o que tem a ver Bolsonaro Moraes com a sua vida? Eu vou te explicar. Basicamente, nós temos hoje um cenário em que um ex-condenado é presidente da República e um ex-presidente da República pode se tornar um condenado. E mesmo que você tenha suas divergências com o Bolsonaro, vai ter alguns pontos para você pensar. Você concorda não, mas pensa aí. Ele, nesse momento, está proibido de falar com embaixadores, proibido de usar rede social, sofreu busca e apreensão na sua casa, e encontraram aí incríveis $14 mil, usando tornozeleira eletrônica e é obrigado a ficar em casa do 19 às 7 horas da manhã. E está proibido de falar com o próprio filho, Eduardo. Aí vem os meus pontos. Alguém que roubou o INSS, que foram bilhões, está usando tornozeleira eletrônica? Você já viu algum traficante, estuprador, alguém aí que roubou bilhões nas estatais, ficando impossibilitado de conversar com seu próprio filho? Ou seja, o script é o mesmo. E quando você entender que nós não estamos em uma democracia, você vai entender o porquê o que estão fazendo com o Bolsonaro afeta também a sua vida. Porque afinal de contas, se eles estão fazendo isso com o ex-presidente da República, o cara basicamente mais popular do Brasil, o que eles não vão fazer com você? Que é digamos, um mero cidadão. Pastor, um estudante, uma pessoa que tem opiniões na rede social, você que é jornalista, empresário, e aí? O que vai acontecer com você? Vamos colocar mais uma vez aqui os pingos nos is. Bolsonaro, como alguns eu ouvi falar aí da esquerda, não está sendo condenado pelo que ele fez na pandemia. Não. Ele não está sendo condenado por corrupção. Não. Ele literalmente está sendo condenado por uma tentativa de golpe. Ele é a pessoa que está despontando nas pesquisas eleitorais como primeiro lugar contra o Lula. Ou seja, será mesmo que eles estão preocupados com a democracia, pausa, o Lula que recebe ditador aqui no Brasil, como Nicolás Maduro, ou será que eles estão preocupados em tirar a oposição para poder vencer as eleições? Hein? O que você acha? Isso literalmente aconteceu na Venezuela e através do STF. Ou seja, a Suprema Corte de lá faz exatamente o que a Suprema Corte daqui está fazendo, especificamente na figura do Alexandre de Moraes. E parece que no Brasil não tem mais nada mais importante para poder se combater, sei lá, tipo crime organizado. Afinal de contas, Comando Vermelho, PCC e todos os outros que estão aí, estão literalmente destruindo a vida de pessoas, matando, roubando, sequestrando. Mas a preocupação principal da nossa Suprema Corte, da nossa Polícia Federal, pelo visto, é uma pessoa que, enfim, tentou dar um golpe lá dos Estados Unidos, em EAD, virtual. Ainda fizeram uma manchete como se $14 mil na casa dele fosse uma coisa, assim, absurda. Ah, bicho, eu sou crente, eu não posso xingar. Mas a vontade que dá de falar, velho, vai pra... Porque nós tivemos agora, na história recente do Brasil, corruptos com malas e malas e malas de dinheiro na casa. E o que aconteceu com esses caras? É isso mesmo, nada. Pessoas que foram condenadas por 400 anos, como o Sérgio Cabral, tá agora sendo influenciador no Rio de Janeiro, gravando videozinho. Então, peraí, você não precisa gostar do Bolsonaro, não. Mas, pô, falar comigo que o que tá sendo aí possível de condenação dele, 43 anos de cadeia, é algo razoável? Fazer isso daqui com uma pessoa só porque aí tem vários indícios, possibilidades de golpe, que, convenhamos aqui, teve uma arma apreendida, as pessoas que estavam lá, sei lá, a faixa etária era de 50 a mais. Óbvio que é errado, já deixei claro várias vezes aqui, errado quebrar, errado depredar, e as pessoas têm que pagar por isso. Agora, meter 17 anos em um cara que pegou lá a bola do Neymar autografada, 17 anos, galera. Você pode achar que isso é mentira, mas não, pesquisa aí, duvida do Nicolas. A Débora, que com um batom escreveu perdeu o mané. Então essas mesmas pessoas que estão usando a palavra democracia para poder aplicar penas desproporcionais a cidadãos comuns, que nunca cometeram um crime antes na vida deles, vão até a casa do Bolsonaro e quer pintar nele um crime de golpe de Estado. Sabe o que é golpe? Golpe é lavar dinheiro, é quebrar estatal, é desviar bilhões de reais. Isso sim é golpe. Sabe o que é golpe? É um juiz que não teve uma caramba de um voto, que não representa de ninguém e não tem legitimidade para poder tomar as decisões, tomar todas as decisões do Brasil. Ou você não sente isso? De que tudo o Alexandre de Moraes decide. E um ponto importantíssimo, tudo isso aconteceu um dia depois do Donald Trump mandar uma carta assinada por ele em apoio ao Bolsonaro. Deixando claro que as perseguições, que tudo está acontecendo com ele é uma injustiça, é caixas bruxas e, obviamente, poxa, estão fazendo isso para poder tirar ele das eleições. E nessa parte, a esquerda me vem com, e a soberania do Brasil, Nicolas, e a soberania do Brasil? Eu concordo que, óbvio, o Brasil precisa, sim, ser soberano. Mas o que soberania significa, criatura? Significa que o país possa ter autonomia sobre suas decisões. E até aí tudo bem. O Brasil está dando um exemplo de como não ser diplomático, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos não é uma economia que você pode falar, quer saber, não quero ver você. Porque antes da campanha o Lula falava que com uma cerveja e uma conversa de bar resolveria uma guerra. E agora não está conseguindo resolver uma questão de tarifa. Só para lembrar aí.
Agora, as decisões que os Estados Unidos está tomando nesse momento, ou futuramente possa tomar, como a lei Magnitsky, então até mesmo a taxação que o Trump fez, que no meu vídeo mesmo anterior eu disse que não há o que comemorar, afinal de contas a gente sabe que isso pode sim impactar e muito a nossa economia aqui no nosso país, nada mais está tomando uma decisão de como o seu próprio país irá tratar as questões das importações. Então a narrativa de que isso estaria ferindo a soberania nacional, isso é mais uma narrativa do PT da esquerda. PT esquerda, que durante a sua vida inteira mentiu pra você. É o mesmo cara que prometeu picanha e não entregou nada. Então assim, acreditar em todas as narrativas que a esquerda traz pra você, o problema nem é mais a esquerda, meu filho, o problema é você que acredita nela. Agora, mais uma vez, cá entre nós, vamos recapitular um pouquinho só a história. Lula acabou de pedir pra Cristina Kirchner, que foi condenada por corrupção, a soltura dela. Ele foi lá na Argentina pedir pra soltar ela. A Gleisi Hoffmann, que é deputada do PT, não sei se você sabe, mas já foi até a TV árabe para poder pedir pro Lula ser solto. O PT foi em outros órgãos internacionais para poder falar pro Lula ser solto, contra o impeachment da Dilma. Enfim, fizeram isso milhares de vezes. E aí, no caso deles, é ajuda. Não, nós estamos aqui ajudando. Aí, quando é o Eduardo, aí não. Aí é ataque à soberania nacional, é crime. Peraí. Eles não fizeram isso a vida inteira. E tem tipo de coisa que você tem que ir ver. Coloca aí no Google assim, ó, Foro de São Paulo. Vai ver que desde 1990 os caras estão influenciando externamente todos os países da América Latina e principalmente o nosso país. E uma perguntinha aqui gostosa aí pra você que é de esquerda ou canhotinha. Qual seria a sua reação se o Donald Trump, nesse exato momento agora, mandasse um avião aqui pro Brasil para poder buscar e resgatar Jair Bolsonaro? Fala pra mim a verdade. Qual seria a sua reação? Ataque à soberania, pipipipopopó e não sei o que, não é? Mas foi exatamente isso que o Lula fez com a ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada por corrupção. Usou o seu dinheiro de pagador de impostos, usou o avião das Forças Armadas brasileiras para poder ir lá e resgatar ela. Opa, peraí! O Lula não tá ferindo a soberania, não? Ou seja, todo o script é o mesmo. Eles fazem a coisa errada, destroem o país, colocam a culpa no outro e depois criam um caos e depois se apresentam como uma solução. Mas e aí, Nicolas, o que nós vamos fazer? Aqui você chega na parte final, mas não menos importante do vídeo. Não, nós não estamos vivendo em uma democracia. Então, vamos partir daí. Em uma democracia normal, o Senado iria colocar freios e contrapesos com o STF. O STF seria uma corte não política, mas uma corte que iria zelar pela nossa Constituição. E o Congresso iria elaborar suas leis, ver o que é melhor para o país e, enfim, também poder fazer emendas à Constituição para poder também frear os poderes dos outros demais poderes. Mas não é esse Brasil que a gente vive. Então, esperar de mim ou dos outros deputados que a gente faça algo dentro da regra do jogo que irá mudar um jogo que eles não seguem a regra do jogo, é loucura imaginar essa forma. E eu tenho um exemplo aqui perfeito para poder te dar. No caso, por exemplo, do IOF, que houve um aumento de imposto pelo PT, claro, verdade. O Congresso viu isso e falou, vamos derrubar. E nós derrubamos. O que o Lula fez? Foi lá e derrubou a nossa decisão. O que nós fizemos? Fomos lá e derrubamos a decisão dele. O que o PT fez? Levou pro STF. Chegou no STF, o Moraes decidiu o quê? IOF, tá tudo bem, vai rolar. Ou seja, é como se eu fosse um jogador, fui lá no jogo, fiz 3 gols. Finaliza o jogo, nós ganhamos a partida, e aí o juiz fala, não. Os seus 3 gols não valeu, Nicolas. Na verdade, quando você faz um gol, o gol vai pro outro time. Então, vitória do time contrário. O jogador tem culpa nisso? Ele tem culpa de que um juiz está extrapolando por completo a sua competência? Não é falta de competência, de vontade, nem de garra, nem de luta de nenhum dos jogadores. Basicamente porque nós temos um juiz que tem superpoderes. Rui Barbosa poderia ressuscitar e defender que seja Bolsonaro, ou a direita, ou o Congresso, ou o Parlamento, que não resolveria. Então é isso, Nicolas. Nós temos uma ditadura e lascou. Não. Mas tem uma coisa valiosa que eu aprendi com o Olavo, que é o seguinte. Quando a sua ânsia de agir é maior do que a sua ânsia de entender, a sua ação sempre vai ser incompreensível. Toda tirania, ela vai dobrando a aposta. E eu confesso que eu estou extremamente preocupado com o nosso país. Basicamente, ou vai surgir um novo Brasil, ou a gente vai virar de fato Coreia do Norte. O que nós podemos fazer para poder mudar essa situação? O primeiro passo, de fato, é você entender. Entender de que existe uma pessoa, basicamente, que chama-se Alexandre de Moraes, que está desbalanceando a nossa democracia. Então, Nicolas, o que você sugere? Eu confesso que muitas das vezes eu não sei, mas uma coisa eu sei, que desistir, parar de lutar, parar de falar, parar de gravar vídeo, parar de comunicar com vocês, parar de falar a verdade, isso não é o caminho. Então esse é o primeiro passo, de que da mesma forma como eles não desistem, porque você tem a sensação de que tipo, eles não param nunca, um dia isso, um dia aquilo, parece tipo assim, psicopatas no poder, mas eles não param. E o que geralmente acontece com a gente, que poxa, somos pessoas que só querem ter um Brasil legal, cara, só querem ter um Brasil seguro, só querem ter uma economia pujante, só querem ter empresas que funcionem, trabalhadores que sejam respeitados, pessoas que possam viver a sua vida bem, que estejam, trabalhando para o nosso país. Mas existe uma galerinha que não. Eles não querem que isso aconteça. E eu sei que esses caras não vão largar o osso, amigo. De qualquer jeito. Eles vão até o fim. Mas a gente também precisa ir até o fim. E por fim, o ponto mais importante. Eu não tenho dúvidas que Deus não está com os olhos fechados para o que está acontecendo no nosso país. Existem nesse momento agora centenas de pessoas que choram, que estão distantes da família, que estão sendo perseguidos injustamente aqui no nosso país. E muita gente fica calada, muita gente não se move, usa isso como um jogo político para poder, enfim, lutar pelos seus interesses. Mas eu não tenho dúvidas que podem ter juízes com muito poder, mas eles não têm todo o poder.
Não, não pode existir de forma alguma. Não queremos que o Brasil se torne uma Venezuela. Gente, de todos os pontos, né, que o Nicolas Ferreira destacou aqui nesse brilhante vídeo que ele postou nas suas redes sociais, muita gente, né, estava esperando um vídeo, né, do Nicolas Ferreira após essa operação da PF contra o Bolsonaro. E ele tocou num ponto, gente, extremamente grave, importante. Ele esfregou na cara da esquerda, principalmente do Lula, dos cupinchas do Lula, essa questão da soberania relativa do Lula, porque o Lula, ele enche a boca para falar na soberania dos países, né, da independência dos países, mas assim, ele citou um exemplo clássico. Imaginem se o Donald Trump pega aquele avião enorme que ele tem, presidencial, pousa aqui no Brasil, pega o Bolsonaro e leva o Bolsonaro para os Estados Unidos. Imaginem se isso acontecesse. Gente, o mundo ia cair em cima do Bolsonaro, do clã Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, todos os aliados do Bolsonaro. Imagina aqueles jornalistas, militantes de esquerda, tratorando e tripudiando que o Fujão foi preso, tal. Mas aí, na soberania relativa do Lula, o que foi que ele fez? Ele pegou um avião enorme da Força Aérea Brasileira aqui no Brasil, pousou lá no Peru e pegou a corrupta da ex-primeira-dama Nadine Heredia, né, que foi condenada à prisão por corrupção. O Lula pegou o avião enorme da Força Aérea Brasileira, foi lá, pegou ela e trouxe a corrupta aqui para o Brasil. Mas não, gente, tá? O Lula não está afrontando a soberania da justiça peruana. Não, gente, tá? O que ele fez é questão de humanidade, né? Então, o Lula, ele sempre tem uma justificativa que, lamentavelmente, só mostra o quanto ele é hipócrita. Só para deixar isso registrado aqui para vocês. E assim, gente, o que é que vocês acharam aqui desse vídeo do Nicolas Ferreira? Disse muitas verdades, né? Muitas verdades que os esquerdistas odeiam escutar. Mas o cara tem um grande alcance nas redes sociais, temos nós aqui para ficar... Né, gente? É isso, né? E esperança, gente, é a última que morre, né? A gente vai ter esperança até um dia o Bolsonaro, ou seu, né, indicado, o seu aliado, tirar esse PT das trevas da presidência da República e trazer de volta a democracia de verdade ao povo brasileiro. Tá aí. E aí, gente, gostaram do vídeo, Nicolas Ferreira? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vamos lá, continuando, mais informações, gente, tá? Eu disse para vocês que saiu o resultado da perícia, gente, tá? Com relação o pendrive. O pendrive, gente, tá? Que a Polícia Federal, naquela operação da Polícia Federal, encontrou dentro, né? Do banheiro do Bolsonaro. Eu acho que eles pensaram assim, nossa, aqui dentro desse pendrive vai ter muitas provas contra o Bolsonaro. Vamos vasculhar esse pendrive, porque aqui vai ter aquilo que a gente precisa para mandar o Bolsonaro para a prisão. Acho que não, gente, tá? Mas antes de trazer o resultado aqui da perícia do pendrive, vamos assistir aqui esse vídeo do Dr. Jeffrey Checchini, porque o que ele revelou aqui é muito importante. Vejam só. Eu vi essa notícia agora e fiquei pensando. Seria a perícia mais rápida da história do Brasil? Com toda certeza, pela vivência que tenho da advocacia criminal, eu falo para vocês. Com certeza não se tem uma operação contra o narcotráfico com uma perícia com essa celeridade. No mesmo dia, apreensão de manhã, perícia com laudo nesse pendrive que foi encontrado na casa do ex-presidente Bolsonaro. No mesmo dia. O que eu vivo em processos criminais normais são perícias 1 ano, 2 anos, 3 anos e tem mais. Bolsonaro disse que desconhece esse pendrive. E eu não duvido, mas novamente eu digo, não estou insinuando nada. Acontece que, sejamos coerentes, quantas buscas e apreensões o Bolsonaro já tomou? Veja, com certeza mais de 2. Isso sem medo de errar, com certeza. Está na iminência de ser preso. Na iminência de tomar outras buscas porque diariamente instalam inquéritos contra ele. Vocês acham mesmo que ele teria um pendrive em casa com qualquer conteúdo ilícito? Mas com toda certeza que não. Eu não sei o que encontrarão nesse pendrive. O que eu posso afirmar para vocês é que esse processo da chamada trama golpista tem 78 terabytes de documentos, de laudos, de perícia, e não existe uma prova
de trama golpista. Uma mensagem, uma prova, uma perícia de tentativa de golpe. Não existe uma minuta, não existe minuta em 78 terabytes. Até me questionaram esses dias, Chiquini, não seriam 78 GB? Eu falei, não, é 78 terabytes sim. Algo que nunca se viu e nunca se verá na história do Brasil. Agora, o que encontrarão nesse pendrive? Não posso presumir. Só sei que é um processo que já está ao fim, já terminou a instrução, Bolsonaro já foi interrogado, já apresentaram alegações finais, um processo que aguarda a sentença. Mas amanhã, segunda-feira, dia 21 de julho, saberemos, quer dizer, o Brasil saberá o que tem nesse pendrive. Exatamente, acabou de ser revelado, divulgado, gente, para desespero da Polícia Federal, para desespero do Lula, da esquerda, dos cupinchas, né, dos jornalistas de esquerda, que muitos, né, estavam achando que dentro desse pendrive estava uma prova, aquela prova que eles tanto queriam para decretar a prisão do Bolsonaro. Ah, isso pode estar aqui dentro desse pendrive, gente, vamos fazer essa perícia na velocidade da luz, porque se tiver alguma prova irrefutável, gravíssima, nós vamos mandar para prisão, hoje. Só que não, gente, tá? Deram com os burros na água, né? Um ditado que a gente usa aqui em Minas Gerais. Conteúdo de pendrive apreendido com Bolsonaro é irrelevante, ou seja, nada do que tinha dentro do pendrive era relevante para a Polícia Federal fazer algo contra Jair Messias Bolsonaro, gente. Mas que notícia boa, gente, tá? Tá aqui, ó. A Polícia Federal divulgou o resultado da perícia feita no pendrive apreendido no banheiro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o laudo, o conteúdo do dispositivo, né, que não foi revelado é irrelevante para o prosseguimento da investigação. O pendrive foi localizado durante a operação a ação contra o Bolsonaro. Ou seja, foi revelado, né, a perícia, foi divulgado o resultado da perícia e o conteúdo que foi encontrado ali é irrelevante, ou seja, nada pode ser utilizado contra o Bolsonaro. Inclusive, gente, tá? Eu não sei se essa informação foi confirmada, mas eu vi aqui algumas matérias dizendo que dentro desse pendrive tinha hinos evangélicos, fotos de família, né, da Michelle Bolsonaro e família. E assim, gente, vocês imaginem a Polícia Federal, tá, abrir o pendrive e ter lá dentro hinos evangélicos. Gente, meu Deus do céu, por que será que eles não divulgaram, né? Divulga a informação, olha, dentro do pendrive da casa do Bolsonaro tinha hinos evangélicos, gente. Não, gente, imaginem a militância da esquerda dando uma notícia dessa, eles iam ficar furiosos, gente, tá? Aí, gente, tá? Mais um tiro no pé para desespero de grandes autoridades aqui no Brasil, que dessa vez não encontrou, né, a prova tão esperada, tão aguardada para colocar o Bolsonaro aí o mais rápido possível atrás da cadeia. Vamos lá, prosseguindo aqui com as informações, gente, tá? Pessoal, o senador americano, daqui a pouco eu vou trazer essa informação, acaba de revelar que o Donald Trump está preparando uma sanção estratosférica, tá? Essa notícia vai ser anunciada, divulgada a qualquer momento. E a gente tem informação, gente, tá? Inclusive vou trazer esse vídeo aqui para vocês, que o Itamaraty, governo Lula, estão em desespero, gente, com tudo que está acontecendo, dessas sanções, né, que estão sendo confirmadas direto dos Estados Unidos. Teve ali a revogação, cancelamento de visto do Alexandre de Moraes, aliados, familiares, autoridades aqui no Brasil. E segundo informação aqui da jornalista dentro da Globo News, gente, eles estão perplexos. Em outras palavras, desesperados com tudo isso que, né, aconteceu, nessa sanção que já foi anunciada, e o que está sendo preparado ainda. Sanção pesadíssima. E o clima, gente, é de desespero. A própria jornalista teve acesso aqui à informação de que o trem está tenso dentro do Itamaraty, Palácio do Planalto, Lula, PT, tá todo mundo sem acreditar. Vejam só. Absolutamente surpreendente. Hoje eu falei com muita gente do Itamaraty e a perplexidade ela é crescente em relação à escala, à proporção que esse episódio vem tomando, né? Seja do ponto de vista comercial, das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos, seja do ponto de vista
político-institucional. Nós tivemos, ao longo das 2 últimas semanas, uma reação muito forte do governo, seja do ponto de vista de atuação nas redes sociais, seja do ponto de vista de, como o presidente Lula fez, indicar o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin numa interlocução com empresários, a tentativa de sensibilizar empresários brasileiros, representantes de entidades empresariais no Brasil e no exterior, para tentar fazer pressão sobre o governo americano. Em outro eixo, uma reação agora mais recente do judiciário, a partir da decisão de ontem, das cautelares envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aquela decisão absolutamente surpreendente, né, de Eduardo Bolsonaro, dobrando a aposta de um lado e, ao longo do tempo, e mesmo depois das cautelares, intensificando as ameaças às instituições brasileiras, a Alexandre de Moraes e seja lá quem mais, e, ao mesmo tempo, produzindo provas, né? Eu acho que o documento de ontem, 40 e poucas páginas, dão bem a medida da quantidade de ataques e da forma como eles foram coordenados. No Itamaraty, é muito surpreendente essa decisão de retaliação pessoal, particular, suspensão do visto de Alexandre de Moraes e supostamente do que são chamados de aliados. Não apenas a decisão, mas a forma, né? Uma comunicação a partir de rede social. Mas o próprio Alexandre de Moraes não dá suas ordens a partir de rede social, ele já fez isso, né, gente? Tá, algumas vezes, né? Foi dolorido dessa vez, né? Ou seja, a jornalista aqui dentro da Globo News acaba de revelar, ela que tem conversinhas ali pelo WhatsApp com autoridades de dentro, né, do governo Lula, disse, olha, eles estão perplexos, né, com tudo que vem sendo anunciado de sanções, punições direto dos Estados Unidos, e essa questão do cancelamento do visto de Alexandre de Moraes, autoridades, ministros do STF, dentre outras autoridades, doeu muito, gente, mas doeu muito, porque há pouco tempo atrás, esses mesmos jornalistas faziam chacota com Eduardo Bolsonaro. Os próprios ministros dentro do STF estavam ali fazendo piadinha, quem será que vai ter o primeiro, né, o visto cancelado pelos Estados Unidos? Então, assim, agora eles viram que a batata realmente queimou, não está nem esquentando, né? Queimou. E as sanções já estão sendo aí anunciadas e divulgadas, gente. Agora, a tão temida Lei Magnitsky, gente, tá? Essa é a punição, a sanção mais assim, temida por autoridades, porque ela abrange uma escala em vários continentes, né? Vários países. A questão bancária é muito mais grave do que um cancelamento de visto. Então, a tão temida Lei Magnitsky, gente, tá? Ela está prestes a explodir. Daqui a pouco eu vou trazer informação muito importante com relação a essa questão. Mas antes, gente, tá? O senador da República acabou de vazar informação de que Donald Trump está preparando sanção estratosférica, tá? Que pode ser publicada, anunciada a qualquer momento. E a jornalista da Revista Oeste, Ana Paula Henkel, também teve acesso também com congressistas, né, parlamentares americanos, de que sim, gente, tá? Algo muito grande está prestes a explodir para o lado do Brasil. Vejam só. Eu ouvi essa semana aqui também nas minhas conversas, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir, por incrível que pareça. Isso anima a gente a seguir aqui também. Então, muito obrigada a todos vocês. Nós temos muita coisa pela frente ainda, principalmente olhando para o nosso Brasil 2026, porque é uma vergonha, né? Lacombe e Silvio, nós estamos diante de uma ajuda externa contra a nossa ditadura, o nosso atual regime totalitário, porque o nosso Congresso, infelizmente, se ajoelhou, Senado, Câmara, poucas vozes ali corajosas, mas em algum momento nós vamos ter que retomar as rédeas e 2026 é um ano importantíssimo para a gente. Eu ouvi essa semana... Isso aqui, gente, traduzindo aqui as palavras da Ana Paula Henkel, quando ela diz assim, o melhor ainda está por vir, ela está querendo dizer que o pior para autoridades aqui no Brasil ainda está por vir. Tá, gente? Tá traduzindo aqui para o outro lado. Ela está dizendo que o pior ainda está por vir para grandes autoridades aqui no Brasil, segundo informações que ela coletou direto ali de dentro do parlamento americano, gente. Tá? Assim como as jornalistas de esquerda aqui têm acesso a autoridades ali dentro do Congresso, dentro do STF, jornalistas também brasileiros têm acesso
a congressistas, a parlamentares americanos que vêm, né, gente, atualizando aqui a gente das informações. Aí, gente, tá? Tem outras informações que eu separei para trazer aqui, só que vai ficar para o próximo vídeo, porque aqui eu vou ter que trazer essa notícia aqui para vocês, tá? Essa aqui, gente, é a notícia, tá? Um senador americano vazou a informação de que Donald Trump está preparando uma sanção gravíssima, tá? Pesadíssima para o Brasil. Essa notícia foi divulgada num jornal há poucos instantes e está aqui na tela, gente, para vocês entenderem a gravidade, né, de toda a situação. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Urgente! Trump prepara a tarifa de 100% contra o Brasil, diz senador americano, gente, tá? E o pior de tudo isso, gente, o povo brasileiro vai sofrer, a gente vai pagar mais imposto. Só que a grande questão é o Lula. Ele está preocupado em resolver toda essa questão? Não, gente. O Lula não está preocupado em resolver toda essa questão, porque se realmente tivesse mesmo preocupado, ele teria pegado o telefone e tentado entrar em contato com o governo americano. Não, ele tentou assim, né? Por tabela. Eu vou convocar os empresários brasileiros para que eles pressionem o governo Trump. O Lula é tão covarde que ele não tem nem coragem, tá? Porque ele já atacou tanto o Donald Trump que ele não tem coragem, tá? De enfrentar o problema de frente. Ele tenta resolver a situação através de subterfúgios. Como eu não tenho coragem de enfrentar o leão de frente, né? O gorila de frente de 500 quilos. Então, o que é que ele faz? Ele, né? Fica ali na tangente. Eu vou pegar aqui os empresários, vou pedir para ele pressionar o governo Trump. Eu vou pegar aqui o agro, vou pedir para pressionar. Eu vou mandar aqui alguns parlamentares petistas para ir lá tentar negociar. É covarde. Lula da Silva é covarde, porque na hora de ir lá atacar o Trump, né, dizendo que vai mudar a moeda do dólar, né, para uma outra moeda, uma outra moeda lá nos BRICS, ele é muito corajoso, né? Quando ele, né, compra a briga, porque o Lula, ele ataca, ele compra a briga, mas na hora que a briga, que o outro vem pro confronto, ele se acovarda. Porque para ir lá atacar a moeda do dólar lá no BRICS, que é um assunto que deixa o Donald Trump extremamente furioso, ele teve muita coragem, né? Se encheu, estufou o peito, a gente aqui nos BRICS, a gente vai substituir o dólar por outra moeda, que não sei o quê. Sabe que é aquele assunto que Donald Trump odeia, que fica furioso. Tanto é que o Trump, no dia seguinte, foi lá e anunciou tarifa contra o Brasil. Então, o Lula foi lá, atacou, e na hora de resolver o problema é covarde. E agora, a informação que a gente tem é que algo muito pior está sendo preparado para o Brasil, graças aos ataques e à incompetência de Luiz Inácio Lula da Silva. Não adianta querer colocar a culpa no Bolsonaro, que dessa vez não vai colar. Tá aqui a notícia. Her turn is coming. You know, Donald Trump is the Scotty Scheffler of American politics and foreign diplomacy, and he's about to put a whooping on your ass. What's going to happen here is that Trump is going to impose tariffs on people that buy Russian oil. China, India, and Brazil, those three countries buy about 80% of cheap Russian oil. That's what keeps Putin's war machine going. So President Trump's going to put a 100% tariff on all those countries, punishing them. Ou seja, né, Brasil, China, esses países que fazem negócios, né, com a Rússia, gente, é muito grave, tá? E vocês acham que o Lula vai recuar? Vocês acham que o Lula vai voltar atrás? Do meu ponto de vista, o Lula tá se lixando o povo brasileiro. Ou seja, o governo Donald Trump anuncia que países como Brasil, China, que negociem com a Rússia, petróleo, essas questões, podem sofrer tarifas de 100%. E aí, gente, tá? O que é que vocês acham que o Lula vai fazer? O que é que o Lula vai fazer para resolver essa questão? E não só o Brasil, mas a própria OTAN também já anunciou que esses países que negociam com o governo russo, que está aí nessa guerra contra a Ucrânia, que nunca tem fim, também já disse que vai imputar tarifas contra, né, o Brasil, contra a China, os países que fazem negócio com a... Então, assim, gente, escalou para um nível muito mais emergente. O Brasil está pedindo socorro. E o Lula, o que é que vocês acham que ele está fazendo? Está viajando para o Chile, está tão preocupado que está viajando, gastando e torrando o povo do dinheiro. O resto, que resta, né, da economia do povo brasileiro, porque o Lula quebrou o Brasil. Então é isso, gente. Tá aqui, senador americano diz que Donald Trump está disposto a
triplicar a aposta contra o Brasil caso Lula não recue nas negociações com um país como a Rússia, por exemplo. É muito grave, gente, tá? Senador americano vazou informação de que Donald Trump está com tudo na mesa. Se o Lula dobrar a aposta, Donald Trump vai triplicar. E nessa, vocês sabem quem que é que se ferra, né, gente? É o povo brasileiro, que a gente vai pagar muito mais imposto. O poder de compra do povo brasileiro vai diminuir drasticamente. É isso, gente, tá? Tem outras informações que eu separei, ministro, né? Marco Aurélio de Mello detonando Alexandre de Moraes, dessas medidas aí contra o Bolsonaro. Tem aqui uma decisão, né, do Donald Trump que dá mais poder para o Marco Rubio, aquele que anunciou, e agora recentemente, né, o cancelamento do visto do Alexandre de Moraes. Assim, calma, no próximo vídeo eu vou trazer tudo isso para vocês, prometo, tudo isso e muito mais. Vocês sabem que aqui eu faço vídeo, preparo, gravo com muito amor e carinho para vocês que são inscritos. Falando inscrito, não esqueça de se inscrever no canal. Até daqui a pouco.